professora Literai, Yara Vidal. E hoje eu vou contar uma outra história linda para vocês. Mas antes, vamos cantar. No mundo de fantasias, nós vamos agora entrar. Qual será a historinha que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos ficar. Batam palmas, meus amigos, batam palmas outra vez. Batam palmas bem contentes, vou contar. Era uma vez. E a história, crianças, ela é muito especial, porque essa história eu li pela primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade. Eu era aluna de uma escola de aplicação aqui no Distrito Federal, Escola Segue do Gama, CG. E minha professora Adjende Magalhães, professora Dija. Foi ela, com a equipe de professores, que escolheu para nós, os alunos, lermos essa coleção. E A Sementinha Bailarina, foi o que eu escolhi na época. Fiquei maravilhada. Nós tínhamos em sala esse momento deleitoso, além da biblioteca, que era fantástica na nossa escola, nós tínhamos esse projeto literário dentro de sala de aula. Ai, que inspiração, professora Dija. Um beijo, viu? A senhora, com certeza, é uma das grandes mentoras, uma das grandes professoras, ou se não a maior, que Deus usou para me abençoar. E então, crianças, vamos ouvir essa linda história da Sementinha Bailarina. E a história começa assim. Autora Isa Ramos de Azevedo Souza, ilustradora Mirtes, editora do Brasil. E a história começa assim. Faltavam poucas sementinhas para partir. Eu, com as outras mais novas, esperávamos a nossa vez. Devia ser naquela manhã. Por isso, estávamos ansiosas pela passagem do vento, que seria o nosso automóvel. Vi quando ele vinha longe, lá da floresta. E toda animada, avisei minhas irmãs. Ficamos alvoroçadas. O vento foi chegando e de repente algo aconteceu. Vimos avançar a mão de uma menina. Antes que o vento nos arrebatasse, cortou ela o galinho em que nos encontrávamos e nos levou até a boca, que nos deu forte sopro. Subimos então pelos ares, virando cambalhotas. Meio atordoadas, fomos nos separando umas das outras, sem sabermos para onde íamos. Irmã, tchau, tchau. Até breve, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida. Tchau, tchau, irmã. Então aquele sopro misturado ao vento foi me levando para os altos céus. Ai, a terra ia ficando tão pequenininha, e eu lá em cima via. Ai, agora eu tinha uma visão ampliada, como dos lindos passarinhos, das lindas borboletas e abelhas e libélulas que nos viam tão de perto. Agora eu podia também voar. E lá de cima, perto, próximas nuvens branquinhas, que eram levadas também pelo vento, eu era agora tomada nos braços do amigo vento, do sopro ao vento. E assim, girando, girando, com a minha linda sainha de sementinha, fui voando e girando, 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 dava cambalhotas no ar. Ora, pois, não é que hora e outra eu estava bem pertinho, rente ao solo? O solo úmido e florido,
tão verde que estava naquela manhã. E assim eu fui nas asas do vento, subia e descia. E eu comecei então, o medo eu deixei de lado. Estava um pouquinho ansiosa, apreensiva, mas de repente eu me tornei assim muito feliz. Fui tomada de uma grande alegria, afinal de contas esse era o meu grande sonho e propósito que estava começando a se cumprir em minha vida. E assim eu subia e descia, sendo levada pelo vento, até que de repente, oh não, não, por favor, não. Eu parei em cima de algo muito, muito duro. Mas não pode ser, era uma pedra. A minha mãe sempre falava comigo que eu poderia tocar em qualquer solo, menos estar no meio das pedras. Lá eu não conseguiria muito tempo sobreviver, nem sequer criaria minhas raízes. Então, eu fiquei com tanto medo. Ai, eu já estava fraca, porque o sol que batia sobre a pedra, ora, ele me deixava assim, muito atordoada. Mas de repente eu ouvi um som, risadas. E então eu abri os olhos e pude ver, era uma linda menininha que se aproximava com sua linda saia, toda rodadinha, muito parecida com a minha. Ergui meus bracinhos o máximo que eu pude e me agarrei na barra de sua linda saia. E eu fiquei bem presa lá, bem presinha. Era melhor me aventurar em algo novo do que morrer ali naquele meio da pedra. Eu não poderia ficar. Ufa, que susto! Mal começou minha aventura, mal começou minha jornada e já ia morrer ali, assim? Não, tenho que ser corajosa. Então me agarrei na saia daquela menina e ela saiu, saltitando como todas as crianças fazem, brincando, correndo de um tal de pique-pega. De repente ela parou. Eu olhei em volta. Não, ainda não era o momento mais apropriado para parar. Aqueles pezinhos serelepes e travessos poderiam pisar em mim e me matar. Não, esperei uma oportunidade melhor. De repente, aquela menina, com aquela saia onde eu estava agarrada, parou em um lugar muito lindo. Parecia o melhor lugar. Úmido, fofo, com uma grama bem verdinha. Tinha algumas plantinhas ao redor. Então foi ali que eu decidi. Fui descendo, escorregando pelas suas pernas, até que senti o solo. Até que não foi tão ruim, parecendo um escorrega. De repente, um pezinho menor do que o da menina pisou sobre mim. Foi até bom porque aquele pezinho fez a força ideal para que eu me prendesse ao solo úmido. E lá eu me agarrei, eu fiquei quietinha. Foi o suficiente aqueles pezinhos sobre mim. E eu então entrei naquela terra úmida e lá fiquei. Alguns grãozinhos de terra sobre mim foram suficientes para funcionarem como macio e quentinho cobertor. Olhei em volta. Que delícia! Era tudo que eu precisava, um solo úmido, macio, fofo. E lá fiquei. As crianças então logo se dispersaram e não mais eu conseguia ouvir suas risadas. Eu só conseguia ouvir um silêncio profundo. E lá fiquei, bem quietinha naquela terra quentinha e adormeci. No dia seguinte, logo acordei, né? Uma sementinha não pode ficar parada, não. Acordei e logo fui me mexendo, me espreguicei e logo senti um remeleixo na terra. Bem junto a mim estava a senhora minhoca. Ora, ela me empurrou, me deu um safanão. Foi tão forte que eu realmente despertei-me. Mas foi muito bom, eu não quero que vocês façam mau juízo das irmãs e amigas minhocas. Afinal, elas que revolvem a terra são os primeiros aradores que o Senhor Deus criou. Sim,
Elas que deixam a terra o solo fofo. Onde tem minhoca, tá ótimo para uma linda sementinha como eu. E lá fiquei quietinha, mas logo virei-me e comecei a cavar e a trabalhar. Ai, tinha tudo o que eu precisava. Umidade da água, um lugar fofinho, macio. E eu comecei a cavar e criar minhas primeiras raízes. Minha raizinha saiu de dentro de mim. Ai, como ela era bonitinha, fortinha. E começou logo a sugar a água e os nutrientes, os sais minerais que a terra tem. E eu comecei a me alimentar. E me sentia cada hora mais forte. Chegou a noite, eu dormi, um soninho tão bom. Mas logo que amanheceu, eu comecei a trabalhar de novo. Sim, trabalhei. E eu comecei a criar novas raízes. E elas se prenderam àquela terra fofinha e macia. E era maravilhoso ver minhas raízes crescendo. Logo que as raízes já estavam fortes, tinha que lançar o meu caule para além da terra. Ai, forças, força! E eu criei mais força e o meu caule saiu, lindinho, bem verde clarinho, bem fininho. Ai, eu podia sentir o sol, o brilho das estrelas nos céus. Ai, que delícia, como foi bom. Mas fiquei ali. Já era noite. Não dava ainda para ver exatamente onde eu estava e quem era a minha vizinhança. Simplesmente agradeci. Agradeci a Deus e dormi. No dia seguinte, olhei para o céu. Ah, que lindo céu! Não, peraí. Não era exatamente que lindo céu. O céu estava coberto de nuvens. Ai! Viria uma chuva. Uma garoa fininha tocou todo o solo. Olhei para minha direita, olhei para minha esquerda e vi minha vizinhança. Sim, uma muda de carrapicho e uma muda de São Jorge, bem do lado assim. Oi, me apresentei e conversamos muito. O senhor Carrapicho, já percebi, seria o meu grande amigo. Ele gostava de conversar que nem eu. Nós dois ali conversando. Mas nada de sol. Veio foi a chuva. Os primeiros pinguinhos veio e ela foi engrossando e virou uma grande chuva. Mas no dia seguinte, oh, que delícia! O sol com seus raios nos aquecendo. E então minha haste foi crescendo. E assim sucedeu. Meu caule cresceu e novos raminhos e folhas foram surgindo. Ai, que beleza! Não é que agora já era momento de aparecerem em meus pendões as primeiras lindas flores. E foi assim. Minhas flores despertaram e aí minhas novas amigas, aquelas da minha infância, começaram a aparecer. Eram lindas borboletas, abelhas, ai que lindas! E elas vinham e me faziam cosquinha. Ai, elas sugavam o néctar das minhas flores. Ai, que alegria! Ai, que paz, que amor! Para uma plantinha é tudo isso que a gente gosta tanto. E aqueles dias maravilhosos, ensolarados, com terra úmida, de repente passaram por momentos também mais difíceis. Quando eu pensava que estava tudo tão maravilhoso, de repente, um momento de seca sobre a terra. Para mim, uma jovem plantinha é muito tempo. Uma semana sem nenhum pingo de água é muito tempo. 2 semanas então? Que horror! E 3 semanas? Então eu e as minhas vizinhas, nós nos reunimos. Amigo Carrapicho teve uma boa ideia. Ele disse, oremos a Deus, Ele que manda a chuva. E então, todas as manhãs, logo cedinho, agradecíamos a Deus e pedimos pela chuvinha. E assim, ao cabo de aproximadamente 3 semanas, o céu foi tomado de grandes nuvens. E ufa, os primeiros... Ai, que
delícia! As primeiras gotinhas de chuva começaram a cair e se transformaram em torrentes de água. O vento soprava, soprava, mas como as nossas raízes estavam fortes e profundas, nós somente às vezes, dependendo do vento, envergávamos, mas logo voltávamos. E assim, meus queridos, ora, depois de 3 dias seguidos de chuva, estávamos com as nossas forças restabelecidas, nossos galhos viçosos, nossas folhas, nossas lindas flores. E assim, começou tudo de novo. No lugar das flores surgiram os nossos frutos. As minhas sementinhas estavam prontas para serem lançadas, irem junto nas asas do vento, como um dia acontecera comigo. Eu lhes aconselhei, lhes abençoei e falei: vai, minhas meninas, sejam felizes e façam tudo certinho. E assim termina a linda história da sementinha bailarina.